Olá, alunos e alunas, tudo bem? Eu sou a professora Eliere e neste vídeo nós vamos falar sobre o trovadorismo. O trovadorismo, ele aconteceu na Idade Média, tá? Que teve início, né, após a derrota do Império Romano pelos bárbaros no século V d.C., ano 466. É uma estimativa de ano, tá? E foi neste período que o imperador romano Augusto foi deposto. E o fim da Idade Média ocorreu na primeira metade do século XV, mais ou menos 1453, tá? Em que Constantinopla foi conquistada por turcos otomanos. Então, vejam, século V, século XV. Então, demorou muito tempo. Bom, a Idade Média ela é dividida em duas fases. Nós temos a Idade Média, tá? Que inicia do século V ao século X. Foi nesse período que houve a consolidação do feudalismo, tá? A vida em feudos, a vassalagem, que eu vou explicar para vocês mais adiante, e a propagação das bases da sociedade medieval, que estava aliada à igreja nesse processo de cristianização da Europa, né? Então, era um momento que a igreja tinha o papel de propagar a religião católica, tá? Como é formada a estrutura da Idade Média, né? Então, o feudalismo, digamos assim, nós temos embaixo da pirâmide, nós temos os soldados, os camponeses e os servos. Acima nós temos os cavaleiros e os senhores. Depois nós temos a nobreza e o clero. E acima de tudo nós temos um rei. E esse rei, ele é enviado por Deus, tá? Na Idade Média, a igreja tem um papel muito importante que nós veremos a seguir. Então, ó, para vocês terem uma noção, então aqui ficam, né, os servos, os escravos, os trabalhadores. Depois, em cima, nós temos a nobreza. Embaixo, nós temos os servos, os escravos. Depois, nós temos os soldados, né? São as pessoas que lutavam para manter a sociedade em pé. Acima, nós temos os bispos, os cardeais, junto à nobreza. Em cima, nós temos o rei, tá? Vassalagem. O vassalo é aquele que oferece ao senhor ou suzerano fidelidade e trabalha em troca de proteção e um lugar no sistema de produção, tá? O vassalo é aquele camponês, aquele servo que trabalha para um suzerano. E esse suzerano, ele promete e ele assegura algumas coisas a esse vassalo, tá? As redes de vassalagem estendiam-se para várias regiões, sendo o rei o suzerano dos suzeranos, tá? Então, nós temos um suzerano e os deveres dele é proteção, concessão do feudo, que é a terra. Então, ele dá um pedaço de terra para esse escravo, para esse servo, e ele vai plantar, ele vai produzir, vai pagar os seus impostos, e ele vai ter a garantia de que vai ter um auxílio. Ele vai ter que cumprir o quê? Ele vai ter que dar um auxílio militar, né? Se entrar em guerra, ele vai ajudar a lutar, e ele vai dar fidelidade e conselho ao seu suzerano, tá? Então, essa aqui é a estrutura de vassalagem. Bom, falamos da Alta Idade Média, agora nós temos a Baixa Idade Média, que iniciou no século XI e foi até o século XV. Foi neste período que aconteceu a decadência do feudalismo, o ressurgimento da atividade mercantil, né? Portugal era cercada por mares, né? A Europa tem uma costa muito grande, então foi neste período que começaram as grandes navegações, explorações, tá? E o crescimento das cidades, porque olha, antes, como era constituído o feudo? Nós tínhamos ali o castelo, nós tínhamos os pequenos feudos em volta, nós tínhamos a igreja, né? As cidades, né, digamos assim, que o rei eram cercadas, tá? Então, a partir deste momento, as cidades começaram a se desenvolver, porque o comércio também estava se desenvolvendo fora dos muros, né? Idade Média, o papel da igreja. Bom, o teocentrismo, Deus acima de tudo, né? Deus em primeiro lugar sempre, tá? A igreja influenciava na arte, na cultura, porque eram eles os responsáveis pelas escritas, pelas músicas, porque eles sabiam ler, né, pessoal?
poucas pessoas na Idade Média conseguiam ler, sabiam escrever, né? Era só ou a nobreza, a alta nobreza, e olhem lá, e membros da igreja. A igreja era detentora do poder político e econômico, porque era a igreja que escolhia o rei, tá? Havia uma aliança política com os reis e senhores feudais, né, para receber e isentar de impostos, bem como havia um controle ideológico, não a mudança de classe. Então, Cinderela aqui nasceu camponesa, será camponesa para sempre. Camponesa aqui não vira rainha, tá? Então, nasceu servo, servinho, será. Nasceu soldado, soldadinho será. Não tem mudança de classe, tá? E também a igreja era responsável por distribuir a água, a comida e os alimentos aos mais necessitados. Formação literária portuguesa é o ponto que nos interessa, tá? Então, Afonso Henrique declarou independência do Estado português em relação à Galícia. E aí sim iniciou-se o trovadorismo, que foi no século XII até o século XVI, tá? E o marco inicial é a Cantiga da Ribeirinha, tá? É um escrito que foi encontrado, tá? Que marca esse período, né? Trovadorismo vem da palavra trovador, que a gente vai ver a seguir. A Cantiga da Ribeirinha, ela é escrita em galego-português, ainda a língua portuguesa estava passando por modificações até chegar ao que é hoje, demorou muito tempo, tá? E o tema dessa cantiga é a confissão de um amor infeliz, aquele amor não correspondido, aquela mulher idealizada, aquela mulher longe. E temos que falar que a literatura neste período, ela é cantada, por isso que é cantiga. Então, tem um acompanhamento musical, tem uma letra e poucos inscritos, tá? Bom, cantigas trovadorescas. Nós temos as cantigas líricas e nós temos as satíricas. As líricas são cantigas de amor e cantigas de amigo. E as satíricas, as cantigas de escárnio e as de maldizer, tá? Como é que eram formado, né, essas apresentações, né? Nós temos um trovador, que é o poeta que pertencia à nobreza, foi o que eu falei. Poucas pessoas nesse período sabiam escrever, sabiam ler, tá? E compunha a letra e a música. Nós também tínhamos um menestrel, que era um nobre da mais baixa escala, né? Ele estava ali no meio da pirâmide, mais ou menos. Ele tinha a função entreter a alta nobreza, então ele é da baixa nobreza e ele tinha a função de entreter os nobres, tá? Nós tínhamos a soldadeira ou a jogralesca, que é uma moça, uma mulher que às vezes fazia um back vocal, cantava, tocava, né? Porque, como eu falei, as cantigas elas eram acompanhadas de música, então poderia aparecer um pandeiro, aparecer uma castanhola, aparecer um tipo de violão, tá? E nós temos o jogral, que é um cantor de origem popular que não compunha. Por quê? Porque ele não sabia escrever, tá? Produção lírica medieval. Como eu falei, a poesia é em forma de cantigas, tá? As cantigas de amor, elas têm origem provençal, lá no sul da França, tá? E quais são as principais temáticas, né? Então, há um amor cortês, o eu lírico é masculino, tá? Temos uma mulher idealizada, inacessível, porque neste caso também acontece aquela relação de vassalagem. A mulher tá lá em cima, ela é suzerana, e o rapaz apaixonado, ele é o vassalo. E como eu falei para vocês, não tem como subir classes, tá? Então, se ele nasceu vassalo, servo, escravo, camponês, ele não vai chegar, ele não vai alcançar essa mulher. Então, por isso que é um amor inacessível. E aí nós temos a coita amorosa, que é o sofrimento. Coita, lembra o quê? Coitado, isso mesmo. Esse amor que não é alcançado, ele causa sofrimento. Nós também temos promessa de morte em nome do amor, né? Porque a pessoa que é apaixonada, ela morre pela outra. Ela deseja morrer pela outra, porque aquele amor que não acontece, ela prefere a morte do que ficar longe daquela pessoa. Nós temos a confissão do sentimento, a posição de inferioridade, foi o que eu falei para vocês, a vassalagem amorosa. E também não há divulgação, para não expor a moça, não se divulga o nome dela. Então, o que esse eu lírico faz? Ele fala, minha dona, minha senhora, tá?
E também é um comportamento comedido diante da moça, porque, né, pense, lá na Idade Média, então, esse eu lírico, ele se comporta diante dessa dama, porque ela é uma donzela, né? Então ele não falta em nenhum momento com respeito com ela. Então essa aqui é a cantiga, as características de a cantiga de amor. Aí nós temos aqui, né, o panegírico da senhora, né? Então um trovador expressa as belezas físicas e o comportamento exemplar da amada. Essa dama, ela é uma mulher perfeita, ela é uma mulher angelical, ela é uma mulher santa, né? Então, além dela ser muito bela, ela tem um comportamento exímio, um comportamento muito bom, tá? Então, aquele amor espiritualizado, aquele amor platônico, inalcançável, e essa mulher, ela causa esse sofrimento devido à sua distância, né? Então, fala meu bem, meu mal, tá? E aqui nós temos um exemplo de uma cantiga de amor, tá? Então vejam as palavras que aparecem, né? A Deus, me é Senhor, essa mulher é formosa, enquanto ele for vivo, ele vai gostar dessa mulher, ele sente muito, né, por não consegui-la. Então veja, ó, ele agradece a Deus ter lhe feito conhecer a sua senhora. O trovador pede a essa que lhe permita ser seu servidor, a relação de vassalagem, já que nenhuma outra lhe interessa ou lhe interessará. Então, essa mulher é a única para ele. Não existe outra mulher no mundo a não ser essa, tá? Essa é a cantiga de amor. Cantiga de amigo. Já a cantiga de amigo, ela acontece na Península Ibérica, tá? E ela tem por características, vejam, algumas mudanças aqui. Produção poética mais popular, o eu lírico de posição social inferior, o eu lírico é feminino. Então, por ser inferior, o amor pode ser concretizado, tá? Então, não tem a relação de vassalagem aqui não acontece. A confissão dos sentimentos, né? Amigo é igual namorado, né? Alma confidente, a mãe, amiga, natureza. Então, esse eu lírico feminino, ele fala para uma mãe, né, de quem ele gosta, ele fala para a natureza, então ele vai falar para as flores do verde pinho, ele vai falar para as águas do mar. Então, a natureza também é seu aliado. Além disso, ao lamento pela ausência do ser amado ou anseio de encontrá-lo, porque esse amor, ele vai viajar, vai lutar na guerra, ou ele foi fazer alguma viagem, em algum momento ele vai retornar, e esse eu lírico, ele anseia por esse retorno, tá? Há um fingimento poético, só homens produziam naquele período. Então, esse eu lírico feminino, por trás dele há um homem, tá? Então, há uma simulação, tá? Quem fala é uma mulher, porém, quem produz nesse período são homens, tá? E o amor pode ser concretizado porque é uma produção mais popular. Vamos ver um exemplo. Ah, não, temos mais ainda. Na cantiga de amigo, não há uma idealização platônica, né? A mulher, ela é vista com bons olhos também, só que aquele amor inacessível aqui é acessível, tá? O jovem inexperiente no amor e há um distanciamento do amigo, é o que eu falei. Esse amigo, ele vai viajar, ele vai fazer alguma coisa e fica um tempo fora. E aí, dentro da produção das cantigas de amigo, nós temos algumas classificações. Nós temos a romaria, que vai trazer temáticas de santuário, procissões religiosas. Nós temos as pastorelas, que trazem, né, ambientes campestres. Nós temos as bailias ou as bailadas, que é a dança em ambientes festivos, né, tem essa temática. Nós temos as marinhas ou as barcarolas, que é uma referência a rios, mares e lagos. Nós temos as alvas e alvoradas, que é uma referência ao amanhecer, tá? Então, a gente consegue classificar conforme a temática. Bom, as estruturas poéticas das cantigas, alguns elementos estruturais que podem aparecer. Por exemplo, podem possuir refrão, né? Então, é uma cantiga de refrão. Paralelismo é uma cantiga que tem uma certa estrutura, né? Algumas cantigas sem refrão, né? Que é a cantiga de maestria.
E temos também as cantigas que estabelecem um diálogo, né? A cantiga de tensão. Vamos ver a seguir. Por exemplo, uma cantiga de amigo, né? Essa cantiga aqui é muito famosa porque esse produtor, ele é o maior cancioneiro que mais produziu, tá? Neste período, tá? Dom Diniz. Então vejam, olha só, para quem que esse eu lírico tá se dirigindo para falar desse amor? Olha lá, ai flores do verde pino, se sabes novas do meu amigo, ai Deus, e o é. Ai flores do verde ramo, se sabe novas do meu amado, ai Deus, e o é. Se sabes novas do meu amigo, aquele que mentiu do que pôs comigo, ai Deus, e o é. Se sabes novas do meu amado, aquele que mentiu do que me é jurado, ai Deus, e o é. Vós me perguntastes pelo vosso amigo, e eu bem vos digo que é sano e vivo, ai Deus, e o é. Vós me perguntastes pelo vosso amado, e eu bem vos digo que é vivo, sano, ai Deus, e o é. E eu bem vos digo que é sano e vivo, e será vosco ante o prazo saído, ai Deus, e o é. E eu bem vos digo que é vivo e sano, e será vosso antes do prazo passado, ai Deus, e o é. Ou seja, li rapidamente, mas vejam, para quem está se dirigindo? Né? Para a natureza. Esse amigo, ele tá longe. Ela pergunta por ele, né? Temos aqui também marcas de diálogo, tá? Então, prestem atenção nas características de cada cantiga. Além das cantigas de amor e das cantigas de amigo, né, que fazem parte da lírica, nós temos as produções satíricas. O que é satírico, né? É você tirar sarro de alguma coisa, é você ironizar alguma coisa, é dar graça a alguma coisa, tá? Então, as cantigas satíricas, elas são de escárnio e de maldizer, tá? E a abordagem delas é um pouco diferente, tá? Nas cantigas de escárnio e de maldizer, elas abordam, né? Trazem um documento da vida social e política do período de sua produção. A sua linguagem é irônica, ela é cômica, agressiva, dissimulada e obscena. Então, aparecem muitos palavrões, tá? E tem por objetivo ridicularizar direta e indiretamente, porque às vezes coloca o nome da pessoa ou fala a posição social que ela tem, né? Podendo ser do clero e da nobreza. Então, há uma crítica ao clero, aos grandes da sociedade, tá? Também é uma denúncia de escândalos políticos, há uma crítica à postura de trovadores e falsos valores morais e religiosos, bem como aborda intrigas, os vícios da corte portuguesa, tá? E aí, temos agora as cantigas, de modo geral, nós falamos, agora vamos focar nas cantigas de escárnio, tá? De escárnio, é uma expressão satírica indireta. Então, ela é um pouco mais leve em relação a de maldizer, tá? O tom é difamatório, ridiculariza as pessoas, há uma denúncia de vícios das diferentes classes sociais, palavras com sentido conotativo, ou seja, as palavras ganham novas significações, tá? Usa a ironia, a ambiguidade e o trocadilho, e ela é um pouco menos agressiva em relação às cantigas de maldizer. Bom, já as cantigas de maldizer, a sátira é direta, há uma crítica social e política também, há uso de palavras agressivas e obscenas, há xingamento, há palavrão, há uma difamação, tá? Exposição de casos e pessoas, então cita o nome da pessoa, fala quem é a pessoa, há uma propagação de maledicências, o vocabulário é rasteiro e sem pudor, então aquela linguagem bem chula, a descrição de cenas grosseiras e a linguagem é denotativa. A palavra significa aquilo lá mesmo, tá? Então, aqui nós temos um exemplo. Olhem lá, ó. Na primeira estrofe. Ai, dona feia, fostes vos queixar que vós nunca louvem meu cantar. Mas, ora, quero fazer um cantar em que vos loarei todavia. E vedes como vos quero loar. Dona feia, velha e sandia. Olhem só, ele chama a mulher de feia, de velha e louca, tá? Então, esse é um exemplo de cantigas de escárnio e de maldizer, tá?
Então, trata-se de uma paródia ao elogio cortês da senhora que se queixa de nunca ter sido louvada. Essa mulher nunca apareceu, né, nas cantigas desse homem. E ela reclama, e ele fala, olha, eu vou fazer uma cantiga para você, mas do meu jeito. E ele faz, chamando-a de feia, velha e sandia, tá? Vejam, aqui a presença de refrão, ó. Dona feia, velha e sandia, dona feia, velha e sandia, dona feia, velha e sandia, tá? Beleza. Fechamos aqui as cantigas, tá? Vimos as cantigas de amor, vimos as cantigas de amigo, bem como as de maldizer e escárnio. Agora nós vamos para mais uma parte da produção do trovadorismo, tá? Que diz respeito à prosa medieval, tá? Então a prosa ela foi inspirada na canção de gesta, né? Que são os poemas medievais em linguagem popular que celebravam os feitos guerreiros, né? Então naquele período eram os grandes soldados que lutavam em prol do seu país. Em Portugal do século VIII, então, nascem as novelas de cavalarias, tá? Em que há uma propagação das aventuras heróicas de cavaleiros lendários e sobre-humanos. Então aqui, por exemplo, temos o rei Arthur, né? Que foi um personagem muito importante desse período e que foi um grande cavaleiro. Então, nas novelas de cavalaria, combatia-se os inimigos e as tentações mundanas. Então, porque os valores cristãos, nessa época, estavam se consolidando. A igreja realmente, e ainda hoje continua, né? Ela prega algumas regras de conduta. Mas, nesse período, se você não cumprisse, você abriria um buraco no chão e você cairia dentro do inferno. Então, aqui, a religião era muito forte, né? Então, os valores cristãos estavam dentro das novelas de cavalaria e é um relato de aventura, né? Desses cavaleiros que saem com as bandeiras do seu país, né? Para lutar por ele, em prol do nome de Deus. As características são, é uma narrativa extensa e dividida em capítulos, né? Já diz o nome, novela, né? Então, prevê que há muitos capítulos, marcadas pela tradição oral, temas heróicos e mitológicos, há um relato de acontecimentos históricos, há um caráter místico e simbólico, as aventuras fantásticas e situações são dramáticas, tá? Há uma visão teocêntrica, Deus no centro do mundo, o trovadorismo é isso. As personagens são cavaleiros, heróis, donzelas, tá? Aquela moça que tá longe, que esse cavaleiro vai lutar pelo seu amor, tá? Há uma sublimação do amor profundo e o amor cortês e idealização da mulher. Então, a mulher, ela é como uma flor, né? Ela tem muitos valores, ela é bela, ela é uma mulher que merece muito respeito. Vamos ver. As novelas de cavalaria, então, elas são classificadas em ciclo bretão, o arturiano, olhem lá, o rei Arthur, né? Desenvolvido na Inglaterra, em que o rei Arthur e seus cavaleiros da Távola Redonda são as figuras centrais da narrativa. Por exemplo, a demanda do Santo Graal, tá? Tem filmes sobre isso, então sugiro que vocês vejam. Também tem o ciclo carolíngio, em que Carlos Magno e seus cavaleiros, os 12 pares da França, são as figuras centrais da narrativa. E nós também temos o ciclo clássico, ou greco-latino, em que apresenta narrativas em torno de personagens da Antiguidade Clássica, porém com os valores da Idade Média, porque lá na Antiguidade Clássica eram outros deuses, tá? Mas aqui, né, há uma retomada, talvez, das personagens, no entanto, os valores são os cristãos. Aqui uma ilustração, né, desse cavaleiro, né, com sua dama. E assim, alunos, para vocês saberem mais sobre as cantigas galego-portuguesas, eu sugiro que vocês acessem esse site. Aqui vocês vão encontrar muitas cantigas, vocês vão encontrar músicas, imagens, iluminuras, tá? Então, acessem, tá? A nossa aula acaba por aqui. Eu espero que vocês tenham aprendido e ajudado, e eu espero que eu tenha ajudado vocês a fechar esse conteúdo que é tão importante, porque o trovadorismo, ele é o nosso ponto de referência, né? A primeira escola literária de língua portuguesa, tá? E nos vemos numa próxima oportunidade. Obrigada!